Olá a todos, eu sou Luanda Colange. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Ana Paula, que é a mãe da Gabi e da Bia, porque a Bia também tem muita participação nessa história, e filha do Bruno, porque também ele é um paizão que merece, né, todo os nossos aplausos com relação a tudo que ele faz. Ana, eu vou pedir para você, né, se apresentar da forma que você achar melhor e contar um pouco, fazer um resumo da história da Gabi, que nós duas sabemos que é uma longa história, que tem muitos detalhes, mas para você dar uma introduzida, aí a gente vai discutindo e comentando como tudo aconteceu na nossa história. Bom, gente, vamos lá. Eu não sou de falar muito, então eu já contei algumas vezes o caso da Gabi, mas assim, nunca gravando. A Bia e a Gabi, elas nasceram prematuras, de 28 semanas, e elas nasceram grandes, para 28 semanas, as duas tinham mais de 1 quilo, mas a Gabi pegou uma infecção hospitalar. Ela teve uma enteroclite necrosante e foi a única bactéria isolada que subiu para meningite, então ela fez uma meningite. E aí ela ficou com várias sequelas. Aí não sabia que, assim, ela tem toda a sequela do sistema parasimpático. Então, tudo que a gente não pensa para fazer, ninguém sabia se a Gabi ia fazer. E ela foi fazer. Várias coisas ela fez, umas ela fez melhor, outras ela faz pior. E aí a gente teve bastante dificuldade no começo, porque os hospitais eles não estão preparados para a alta dessas crianças. Então, assim, a gente que tinha que correr atrás. Ah, tem que fazer físio. Ah, vamos aonde? Não sei o quê. Daí a primeira físio da Gabi foi a Sônia Guzman, mas ela faleceu. E aí a gente acabou ficando lá na clínica e a Gabi ela tinha umas particularidades estranhas, porque a Gabi troca passo. Então, com 1 ano e meio, ela queria andar atrás da Bia. E aí a gente tinha que ficar carregando, e aí a gente arrumou um andador, e aí tem um monte de coisa até a gente chegar na Luanda, né? A gente acabou chegando na Luanda porque uma outra terapeuta da Gabi também, que era a Péssia, foi super sincera com a gente e ligou um dia pra gente e falou: Olha, eu acho que eu achei alguém que vai conseguir trabalhar com a Gabi, porque trabalhar com a Gabi não é muito fácil. A Gabi é extremamente geniosa e é difícil. Eu E vou, aí eu a gente, vou, não, vai lá, termina, que eu falei, depois eu vou contextualizar quem é a senhora Gabriela do ponto de vista fisioterapêutico. aí a gente pegou, ela falou um pouquinho do TDCS, né? Da estimulação, aí a gente fez uma consulta com a Luanda, só que aí a gente estava indo para as Olimpíadas, e aí a gente marcou de começar na volta. E Não, aí a Gabi foi fazer um protocolo de 10 dias e tá lá há anos já. a Gabi, na verdade, do ponto de vista fisioterapêutico, né, ela é uma paciente que tem um quadro clínico compatível com uma discinesia, ela é uma paciente distônica, né, quem já ouviu a minha apresentação do caso da Gabi ou em congresso ou em curso, porque eu acabo sempre apresentando o caso da Gabi, eu acho que a Gabi representou para mim uma grande curva de aprendizado sobre distonia, que hoje se tornou uma das minhas maiores paixões de estudo, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a sintomatologia que eu mais estudo, que eu mais leio e que eu mais busco, e meu quadro de atendimentos diários hoje é quase que composto exclusivamente por pacientes distônicos, principalmente depois da entrada da Gabi na minha vida. Então, ela é uma paciente distônica. A distonia ela tem essa característica, né, que torna, na minha opinião, é o quadro clínico mais complexo que a gente tem para tratar dentro da fisioterapia neurofuncional da criança. Eu não consigo imaginar nenhum outro quadro clínico tão complexo como a distonia, na minha opinião, porque é uma criança que tem normalmente uma cognição totalmente preservada, todo o desejo do que ela quer fazer, ela sabe como que ela quer fazer, ela planeja como que ela quer fazer, mas na hora que esse movimento vai começar, ela faz um padrão postural que a gente fala normal, né? Então, a hora que passa pelos núcleos da base, que é uma área mais profunda do cérebro, que faz a programação do movimento, ali tem a lesão, e aí a programação sai errada, né? Então, se ela quer pegar um copo, por exemplo, se ela vai esticar o braço para frente, ela faz um padrão, o corpo dela entra num padrão postural anormal e é muito difícil para controlar o começo
e quase que impossível para controlar durante a manutenção dessa postura. E aí, a parte principal é conseguir treinar e ensinar a criança a como controlar a distonia e a criança como controlar o padrão. A gente pouco tem a fazer, a gente mais ensina estratégias e aí acaba exigindo um olhar muito cuidadoso, para que você consiga entender qual que é a melhor estratégia para cada criança em cada momento da sua história. E ela, por definição, embora muitas vezes seja pouco discutido, a distonia tem a característica de ter um comprometimento maior, né? Do tronco, do braço e da cabeça e menor na perna. Então, normalmente você tem uma função melhor das pernas do que do próprio braço e da cabeça. E a Gabi, como a Ana explicou, é uma criança que não nasceu tão prematura, mas por conta da infecção, ela fez uma lesão, né, cerebral bastante importante. Ela começou uma intervenção de forma absurdamente precoce, né? Eu acho que a Ana e o Bruno foram muito perfeitos nisso, porque é uma característica muito sua, né, Ana? O Bruno, eu comento, mas eu não tenho tanto contato com ele, a gente conversa, tudo mais, a nossa proximidade, né? Depois da pandemia, eu falo que quase virou uma família, né? Porque a gente conviveu mais nós duas do que com eu, pelo menos, Verdade. com a minha família, né? Eu convivo muito mais com vocês do que com a minha família. E é uma característica muito sua, né? Assim, o problema existe, você não é uma pessoa que fica ali, você cata o problema, põe ali, pensa como você vai resolver e vai embora. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai ajeitando, e a hora que a gente vê, você já concluiu o problema. Então, eu, embora não tenha conhecido vocês na época, eu imagino que foi assim, que você saiu do hospital e você já foi buscar tudo que tinha e foi buscar informação. E sem dúvida nenhuma, eu acho que para qualquer fisioterapeuta do nosso país, pensar que a criança foi atendida pela Sônia é um privilégio, né? Eu acho que representou as mãos mais perfeitas da fisioterapia neurofuncional do nosso país, com todo respeito a todas as outras fisioterapeutas, mas assim, ela realmente foi uma fisioterapeuta mágica, né? Quem assistia ela atendendo, via a criança se modificando na mão dela. E a Gabi sempre teve muita vontade de andar, pelo que eu tenho, pelo conhecimento da história, mas tem um ponto muito importante. A Gabi sempre teve muita vontade de andar, porque esta é a rotina da família de vocês, né? Então, a Bia, a irmã gêmea dela, que nasceu profissional da saúde, né? Ela não nasceu pessoa, ela nasceu uma profissional da saúde. Aliás, esses dias ela andou falando que quer fazer físio. Não, porque eu perguntei para ela, porque a Bia me ajuda muito. Eu falo que quase um trabalho infantil no consultório eu e a Bia juntas, né? Porque a Bia me ajuda até nos atendimentos, quando a Gabi tá com a fono, muitas vezes a Bia é minha parceira de atendimento hoje em dia, né? Porque ela frequenta bastante consultório e ela me ajudou com as crianças amam ela de paixão, né? A gente tava brincando essa semana que a Duda, quando a Bia não vai, ela fica assim olhando, tipo, que horas que ela vai chegar. E eu perguntei para ela, eu falei assim, Bia, que você vai ser da saúde, eu não tenho dúvida. Eu falei, mas você já pensou o que você vai ser? Porque eu te vejo comigo e eu te vejo muito fisioterapeuta. Eu te vejo na sessão da fono e eu te vejo muito fono, mas eu sei que quando acontece alguma coisa e você entra no hospital, você é muito médica. Eu falei, você já pensou o que você quer fazer? Porque, né, que ela vai ser dessa. A não ser que aconteça algum desvio Ela de. ainda tá meio perdida, assim, junto com a fisioterapia tinha talvez uma engenharia. Eu falei, E porque ela é muito nova, mas a Bia é uma grande motivação para a Gabi, né? A Bia tinha que ser estudada, porque é dela, né? Assim, você vê que é da alma dela. E ela põe a Gabi em tudo, ela põe a Gabi na roda, né? Vocês colocam, e eu imagino que ela aprendeu isso com vocês, então eu acho que para a Gabi se deslocar andando deve ter sido um processo cerebral muito natural, pelo modelo. na verdade, Lu, foi assim, a Bia começou a andar, e são aqueles primeiros vídeos que eu te mostrei. E eu tinha que ficar o dia inteiro carregando a Gabi, porque ela ficava gritando e a Bia chamando, e eu tinha que ficar segurando mesmo, sabe? O bebê trocando passinho. E aí eu não podia fazer mais nada, porque, né, era isso o dia inteiro. Aí eu que questionei, na verdade, na clínica. A Sônia já tinha falecido, já fazia um tempo. A Sônia faleceu, acho que em março ou abril, no começo do ano. A Sônia faleceu, e isso foi mais pro fim do ano. Aí eu falei, gente, mas assim, não é possível. Tem que ter uma coisa que eu coloque essa menina que eu consiga fazer minhas coisas e ela vai atrás da Bia, né?
Aí eu comecei a olhar lá na sala de física, tinha um tal de uns andadores, assim. Eu não sou física, não é minha formação saúde, nada. E aí eu falei, meu, esse negócio deve funcionar, porque, tipo assim, ela vai se apoiar nele e a Bia puxa, sei lá o que que faz. E aí ninguém achava, porque a Gabi é pequenininha, bem pequenininha, né? E aí, no fim, na verdade, quem encontrou o andador para a Gabi nem foi uma físio, assim, não, ela é uma físio, mas não foi uma físio ligada ao motor, que foi a Márcia, que é a fisiovisual da Gabi, desde que a Gabi saiu do hospital com 4 meses. E ela que achou, porque o marido dela trabalha com marcha, e ela falou: olha, tem um que é pequeno. E aí a gente entrou em contato com eles, aí eles trouxeram o andador e foi a coisa mais bonitinha, assim, porque inclusive a Piche, né, que é uma das primeiras TOs que se formou, falou: nossa, em muitos anos de consultório eu nunca vi colocar uma criança no andador e ela sair andando. Foi o que a Gabi fez, né? Né, eu Depois teve muitos problemas de quadril, de outras coisas, então ela começou a ter até um pouco mais de dificuldade para andar, mas de pequenininha foi isso que aconteceu, por isso que a gente chegou no andador. Não foi uma indicação de fisioterapia, também não foi assim a mãe desesperada, eu quero que a minha filha ande. Eu queria poder fazer as coisas em casa, trabalhar, fazer minhas coisas e deixar as duas brincando ali, né? Uhum. E foi assim que a gente chegou no andador. E no começo era até bonitinho, porque realmente ela andava atrás da Bia o dia todo. E a gente pensa assim, as meninas estão com 12 anos, né? Eu até brinquei que a gente tem uma leva, né? Tá todo mundo vivendo na mesma idade da pré-adolescência. A gente fala pré, eles já se consideram adolescentes, né? Mas há 12 anos atrás, a gente não tinha o aporte de andadores que a gente tem hoje no Brasil. Se hoje é difícil, 12 anos atrás era muito mais difícil. E a gente vive, na verdade, até hoje, uma dificuldade de andadores para crianças que não controlam a cabeça. É a maior dificuldade que a gente tem com a Gabi, né? Então, assim, você vê Aliás, que não são andadores, tudo, né? Por é, exemplo, ainda que a Gabi ande de andador, quando eu saio, eu tenho sempre que ter um carrinho no carro. Assim, eu digo carrinho porque as cadeiras de roda, elas são muito pesadas. Porque, assim, a cadeira de roda normal não serve pra Gabi, porque não segura a cabeça. Uhum. Então, assim, eu teria que ter. Por quê? Porque se a gente resolver ir no restaurante, eu não tenho uma cadeira pra colocar ela, eu não tenho de onde tirar ela do andador e colocar. Então, por isso a gente sempre tem um carrinho no carro pra ela ir no restaurante. É porque assim, quando são duas crianças muito diferentes, né? Se você vê a Gabi paradinha deitada, você imagina um tipo de função. Quando você vê a Gabi em pé, ela é outra criança, né? E é exatamente isso. A gente não tem muitos mobiliários, e aí, em especial a questão dos andadores, que sejam bons andadores, com rodas boas. E aí, nos últimos anos, eu e a Ana, a gente aprendeu muito sobre rodas, todas as dificuldades que nós temos sobre rodas no Brasil. É porque na pandemia tinha que andar na grama, né? A gente ficou no interior. Exatamente. E você ter um recurso que de fato comporte a questão de você ter um suporte para o tronco superior e para a cabeça, para que a criança consiga andar, porque a gente 12 anos atrás não era neste modelo como é hoje, existe toda uma apologia a ficar em pé de forma precoce, a andar de forma precoce, como a Gabi fez há 12 anos atrás. Mas se você pensar que hoje ainda tem lugares que isso não é uma realidade, imagina 12 anos atrás. Mas a Gabi começou a andar no marco zero, assim, ela começou a ir para o andador na mesma idade que a Bia, então com um ano e pouquinho, que é o que a gente tem de mundo ideal, que a criança comece de fato a deslocar, mas o mundo ideal é limitado por recursos. Né, vocês tiveram a possibilidade de ter um andador que na época, hoje ele é até mais acessível, né? A gente vê ele com mais frequência, mas não era uma realidade. Mas mesmo o próprio andador, o apoio de cabeça que você tem nele, que vocês conseguem encontrar ao redor do mundo, ele não é necessariamente tão simples assim de encontrar. E aí a É, Gabi, inclusive, né, Lu, o andador ideal, eu penso, para a Gabi seria um anterior, mas a gente não consegue pôr o apoio de cabeça, não é isso? exatamente, então assim, a gente vive esse dilema. Eu acho que assim, quando eu comento muito em curso, comentei agora, que a gente se tornou muito parceira de estudo, né? Porque realmente a pessoa que eu mais estudo aspectos relacionados à distonia e a quadros clínicos como o da Gabi é você. É nós duas, a gente partilha isso 100% do tempo, porque a gente está 100% do tempo tendo que adaptar alguma coisa. E encontrar alguma coisa, porque não é tipo, você entra lá num site, num catálogo e vai olhar e vai falar, isso aqui serve, né? Então, assim, a Ana e o Bruno já foram para vários lugares fora do Brasil. Boa parte dos andadores
que eu tive acesso na minha história foram andadores que, na verdade, a Ana encontrou. Foi atrás, falou assim, olha, existe esse andador aqui, eu acho que pode dar certo, e aí eles saíram para olhar, mas é isso, o andador posterior, que tem apoio de cabeça, não necessariamente é um bom apoio de cabeça, porque a Gabi faz o braço de alavanca da distonia, o andador anterior, que ficaria melhor para conter o padrão postural que ela tem, não tem como colocar um apoio de cabeça, então a gente fica entre uma coisa e outra. A Gabi é uma criança Ele também distônica, não pode ser pesado, né? Porque o é isso que eu ia andador da Gabi falar. não fica na fisioterapia, o andador da Gabi vai para a festa, o andador da Gabi vai Era todos os dias para a escola, vai para o exatamente. shopping, vai para todos os lugares. Então não A pode ser um Gabi é negócio uma extremamente criança, pesado. isso, distônica, que tem o déficit de controle de cabeça e que se locomove andando o dia inteiro. Ela não tem cadeira de rodas. Então, assim, ela vai para a escola de andador, ela vai para o intervalo de andador, ela vai para a educação física de andador, ela volta para o carro de andador, ela vai na festa de aniversário de andador, ela chega na fisioterapia de andador, ela anda. E aí você tem, o andador não pode ser pesado, ele tem que entrar e sair do carro, e ele tem que ter uma boa roda, porque ele vai rodar no shopping, que é o mundo dos sonhos, né? Porque hoje no Brasil a gente não tem como negar. Se alguém quiser andar de andador com uma superfície boa, é no shopping. Não tem outro lugar. Ou, mas ele tem que andar no parque, ele tem que andar na trilha, Na porque rua, na rua, se a gente for pensar a viagem que a na Gabi escola, ela desce na rua. não, e assim, e até a viagem, porque hoje eu acho que tem um aspecto importante que assim, hoje existe o nosso direcionamento, a nossa recomendação para fazer o planejamento e intervenção fisioterapêutica da reabilitação, né? Baseado na classificação internacional de funcionalidade, na CIF, que tem lá estrutura e função, a atividade e a participação. Estrutura e função, que é pensar nas estruturas do corpo, a gente faz há muitos anos. Treinar a atividade, a gente treina, né? Então, o fisioterapeuta vai treinar a marcha, vai sentar, o sentar e levantar, o deslocamento, enfim. Mas participação, muitas vezes, a gente ou patina ou considera uma utopia. Porque, assim, a gente tem que ser sincera, Ana, você como mãe, participação não é uma coisa simples. Você pôr de fato a criança para fazer todas as atividades exige um planejamento e uma atenção contínua, porque daí você sai de casa. Não, e assim, é curioso, porque não é uma coisa comum no Brasil, né? Que nem quando a gente foi naquele parque que tem os infláveis, né? Hoje eu tenho visto no grupo de mães muita gente falar que ele é adaptado, que ele aceita. Quando nós fomos com a Gabi lá, muitos anos atrás, logo no começo, foi curioso, porque tinha um escorregador muito alto, né? E o Bruno botou a Gabi no colo e vamos lá, né? A Gabriela vai escorregar. E aí todo mundo, não, mas espera aí, uma das regras que tem aqui é que não pode subir com pessoas no colo, por conta de ser inflável, né? Da instabilidade. Não, mas aí ela não anda. Ah, poxa, ela não anda. Bom, mas e agora? Não, mas espera aí, ela tem idade para ir, mas aí como que a gente vai fazer? E foi super receptiva, assim, eles chamaram a gerente, ela, não, calma, a gente vai resolver. Aí, tipo, subiu, eles, como ele é inflável, né, ele é instável, então realmente não podia subir muita gente junto. Aí subiu o Bruno, um rapaz de lá ajudando ele, e a Gabriela escorregou, eles ficaram super felizes. Hoje as crianças, como ela, escorregam lá, não tem... Mas é engraçado, assim, o susto das pessoas. Por exemplo, embarcar com a Gabi de andador é super legal, porque ela embarca com a tripulação. E assim, é divertido, porque eles esperam ela fazer todo o finger. E lógico que ela anda mais devagar, né? E a Luana sabe que ela é aparecida, então quando tem gente olhando, ela fica mais feliz. E ela quer, e ela gosta, né? Assim, a gente estava até comentando essa semana no consultório, como ela e a Bia foram para caminhos opostos de personalidade, porque a Bia é meia quase hippie, assim, super tranquilona, tudo. E a Gabi, se ela pudesse, ela andava de purpurina e glitter da cabeça até o dedão do pé. Você vê, né? Eu brinco muito na cor do esmalte. Eu falo com a Bia é uma pessoa nude, que nem eu. E a Gabi tá sempre com glitter, né? O azul royal com glitter. Então, assim, a Gabi gosta disso tudo. Vermelho. Isso de aparecer, da saia com não sei o quê, do casaco de frufru. Ela tem uma personalidade muito forte que ela usa para o bem e para o mal, né? Porque quando ela quer ótima, é isso. Ela vai brigar, ela vai fazer um espetáculo, ela vai sorrindo, ela vai desfilar. Agora, quando ela não quer também,
só por Deus, né? Aí a gente reza e pede ajuda a Deus para controlar a personalidade da baixinha, que é intensa. E ela tem muito isso, né? Então, assim, fora, por exemplo, todo esse deslocamento diário, todas as viagens que vocês fazem, tem uma coisa assim que eu acho muito bacana, que é o processo da participação da Gabi na rotina diária da idade dela. Então, assim, quando eu olho a escola da Gabi, o processo de escolar da Gabi, eu achei ele muito sensacional, porque ela participa de tudo. Por mais que às vezes ela dê os golpes dela, dá aquela dormidinha na sala de aula, nananã, mas assim, ela faz todas as atividades, né? Ela faz a prova, ela faz o trabalho, ela participa de toda da educação física. Hoje, se a gente for pensar, existem normas do campeonato que envolvem a Gabi, mas não é que é a norma da Gabi, é a norma do campeonato da escola. Na verdade, assim, teve um professor muito bom, que foi o Edu, né? Ele fez um trabalho muito legal com as crianças, que elas levam para fora da escola. Então, ele sempre sentava, a Gabi, por incrível que pareça, a aula que ela mais gosta é educação física, sei lá eu como, mas é. Ela Uhum. chuta bola, não gosta muito de mexer com o braço. Outro dia era vôlei, ela fez uma briga lá, mas assim, as crianças, ele sentava com as crianças e falava qual vai ser a regra da Gabi. Porque, gente, a Gabi não tem movimento de braço, então como que ela brinca na queimada? Então tinham regras assim, que ela tinha que atravessar a quadra andando. Aí no começo era uma vez, aí ficou muito fácil, aí tinha que ser duas. E aí eles vão criando a regrazinha dela. Ela jogar bolinha no cone, essa ela não gosta, porque é bem difícil. Chutar para o gol, enfim. E as crianças participavam dessas decisões, até porque começou a acontecer uma coisa assim. A Gabi, como a Luanda falou, ela é extremamente competitiva. Então, colocava a regra dela atravessar a quadra, ela acabou fazendo muitos pontos. Eles tiveram que ir dificultando as regras, porque aí todo mundo queria. Na pandemia, eu até me espantei, assim, que eu acompanhei ela nas aulas. Ela era uma das primeiras escolhidas na educação física, naquele negócio de time. Poxa, uma criança que movimento funcional próximo de zero, e como que ela consegue, né? E eles diziam que não, que o time da Gabi ganhava. E eles levaram isso para sempre, assim, eles levam para fora. Então, outro dia eu fui numa festinha infantil que eu cheguei lá, aí os monitores falando, não, vamos dando um jogo para eles brincarem, eles eram menores, né? E aí, a Gabi, não, peraí, tio, a gente primeiro vai decidir qual vai ser a regra da Gabi. Aí os monitores ficaram olhando, da Gabi, né? Aí, não, a regra da Gabi. Daí eles pegam, arrancam a Gabi de onde ela tá sentada, carregam e vê Aí o a que vai gente fazer. tem um zilhão de imagens, né? A Gabi fora do andador com as amigas fazendo selfie, a Gabi descendo no carrinho de rolemã na escola. Era um carrinho de rolemã, não era? Na Era escola. com uma amiga, numa festa. E teve o processo das viagens, dos passeios escolares, que eu acho que isso por si só já é um mega show, porque assim, a escola da Gabi tem, né, esses passeios, essas viagens escolares, que inicialmente eram um dia, né, ia de manhã A Gabi passava o dia. A partir do ano passado, agora a Gabi fica. Então, viagem, como que ela fica? Ela tem duas ATs na escola que se revezam, né? Que fica, porque ela precisa de alguém ao lado dela, até porque essa coisa que nem a Lu falou, ela faz prova. Mas ela faz prova com o eye tracker, que é um leitor de retina, né? Então tem que ter alguém colocando as telas e essas coisas todas. E então vão as duas ATs, a Gabi fica em quarto compartilhado com os das amigas. Então ela fica no quarto ela e as duas ATs, e no quarto que é aquele quarto conjugado, as amigas delas no outro. Aí eu e o Bruno vamos antes. A gente, na verdade, fica na cidade que eles estão, só que a gente não. Só que, gente, é hilário, assim, porque assim, a gente não pode ficar no mesmo hotel que eles, a gente tem que estar esperto onde a gente vai almoçar e jantar, a gente tem que ter o cronograma deles, porque é pra gente não encontrar com eles. é lógico, né, não dá para você ir para viagem na E, escola com o pai e com a mãe na idade deles. Avião na verdade, a não gente tem. é mais uma segurança da escola. É. E aí, o que que a gente faz? Então, a gente vai antes no hotel que a Gabi vai ficar, monta todo o circo da Gabi, que é cadeira de banho, as medicações, tudo que a Gabi usa. A gente leva toda a alimentação da Gabi para não ter problema, como ela é disfágica, ela come mais pastoso. E também, ela, como todo o problema dela começou no intestino, ela tem todo um problema gástrico, então ela tem toda uma comida. Na verdade, quem comer a comida da Gabi vai ser saudável para sempre, mas assim, é super saudável a comida dela, então é tudo diferente, a gente leva, monta todo o esqueminha dela e vamos embora. Aí geralmente a gente procura um hotel com uma boa internet pra gente trabalhar, porque é durante a semana Tem que isso. trabalhar, né? E, e aí ela fica com as amigas. E agora em 2022 foi a primeira que ela foi, né?
E foi curioso, porque eles perguntaram para ela se ela queria fazer um FaceTime com os pais, que ela poderia, ela seria a única criança que eles deixariam. Ela falou que não, ela só queria ver a gente no último dia. E foi muito bacana porque, assim, né, eu acho que o nível de participação da Gabi, ele envolve, eu acho que essas coisas mais drásticas são tão impactantes, né? Que é descer na tirolesa. Eu lembro quando eu recebi o vídeo da Foi. tirolesa, que eu falei assim, só pode ser brincadeira. E aí quando chega no final, a Gabi gargalhando num negócio gigantesco. É fazer trilha, né? Nessa última viagem que eles fizeram, eles tinham um processo que era para, eles tinham que fazer uma trilha na chuva, e aí você vê a Gabi fazendo a trilha na chuva com a capinha de chuva dela e na atividade. É esse nível de participação. Eu não tenho memória de alguma atividade que a Gabi não participou, mas isso não quer dizer que não houve um planejamento, né? Porque, assim, para tudo isso acontecer, vocês são sempre muito atentos e todo mundo planeja. Eu lembro de uma atividade, eu acho que foi a festa pré-pandemia, que ela tinha que bater, lembra? Duas madeiras? Era uma apresentação de dança e ela tinha dança, tinha que bater uma madeira na outra. E o braço é a maior dificuldade da Gabi. E a gente ficou um mês na físio treinando ela em pé no andador, tirar a mão para bater, e aí no final deu super certo. Então, assim, o quanto é importante essa integração, que não quer dizer invasão de espaço. Porque, por exemplo, hoje, se a gente sabe tudo que a Gabi quer com muito mais clareza, é graças ao magnífico trabalho da Márcia, né? Eu acho que a Márcia seria só um capítulo à parte para eu falo, é a profissional que eu nunca encontrei pessoalmente. Quer dizer, mentira, eu encontrei com ela uma vez na reunião, uma ou duas vezes na reunião da escola da Gabi, mas era assim, a Pode ser. gente chegando, trocentas pessoas na reunião, mas eu nunca conversei com a Márcia, de fato. Mas que eu mais tenho admiração, porque assim, ela consegue dar voz real para as crianças. Eu acho que não é só a questão da estimulação visual, é o que ela faz com isso. No caso da Gabi, a Márcia deu a possibilidade da Gabi falar com a gente e dizer de fato o que ela sente, o que ela quer, né? Que nessa semana que vocês saíram e que ela foi falar para a Márcia que ela que ela sabia que ela não ia com você e com o Bruno e que ela ia tentar sair com a avó dela, que ela estava contando que o plano dela era tentar fugir ou convencer a avó dela que ela queria ir junto com vocês. É nessa profundidade de sentimento que a Márcia consegue dar voz para as crianças, né? E eu acho que isso é muito sensacional. Então a gente não tem mais dúvidas. A Gabi não precisa falar uma palavra, mas ela não fala nenhuma palavra, mas ninguém tem dúvida do que ela quer, do que ela não quer. E hoje a gente consegue até pegar o golpe, né? Eu acho que a gente chegou nesse ponto, que né, às vezes eu consigo reconhecer o choro real e o choro fingido. Esses dias ela estava lá Não, no. Eu e falei, na Gabi, terça-feira ela até mordeu a boca no consultório, lembra? O dia porque ela queria sair. Na realidade era isso, né? que ela queria ir na festa e ela sabia, então, assim, ela sabia que tinha festa, ela sabia que vocês iam sair, ela sabia que ela não ia e ela estava preparada para fazer qualquer coisa que mudasse o rumo da história, né? Depois eu fiquei pensando, eu acho que isso foi até assim, ó, eu vou morder porque se eu não for, eles também não vão. A personalidade da Gabi para mim é essa, tipo Ela assim, é assim. do jeito que eu quero, então ninguém vai ter. Então assim, a Gabi realmente ela é uma pessoa extremamente, eu não vejo brecha, sabe? Assim, no meu coração nem existe mais limitações nas coisas que ela faz, no sentido de que ela vai fazer, pronto, acabou. Isso é muito real para todo mundo, que nem eu te falei essa semana. Eu falei, meu, pode deixar a Gabi para onde ela quiser com a Bia, porque a Bia resolve a parada inteira. E foi assim que a Gabi entrou na minha vida. Quando apresento o caso da Gabi, até no curso eu falo muito que assim, que um marco que eu tenho, porque foi a primeira vez que eu fiz uma avaliação sem criança na vida, foi com vocês. Porque vocês marcaram a avaliação uma semana antes das Olimpíadas começarem. E foram para avaliação e não tinha Gabi, tinha os pais. Conversando com vocês, eu entendi totalmente o motivo, porque era uma coisa muito peculiar que a queixa principal que a Ana e o Bruno trouxeram era exatamente essa, que a Gabi gostava muito de andar, ela queria muito andar,
que vocês estavam dispostos a adaptar o que fosse necessário com relação a recursos, e que vocês precisavam de alguém que de fato fosse acreditar e treinar isso. E foi basicamente isso, assim, ó, você topa isso, ou se você não topar, lógico que vocês foram super educados, não falaram isso, mas assim, mas foi mais ou menos tipo assim, se você não topar, tipo, eu nem vou trazer minha filha aqui, porque não é isso que a gente está procurando. E tá certo, né? Eu acho assim, isso tá muito certo. Hoje eu acho que muitas consultas, depois desse fato, eu acho que tem muita consulta que as crianças não deveriam ir. Será que as nossas crianças deveriam ir na consulta com o ortopedista que ele conta a cirurgia? Eu não levaria o Luca. Entende? Se meu filho fosse fazer uma reconstrução de quadril, eu não ia levar ele para ouvir o que que é. Eu fico questionando assim, olha, você vai lá, você vai operar, vai dormir, vai acordar, vai ter resolvido. Deve ser muito complicado muita coisa que eles escutam. E que muitas vezes eles só escutam porque, como eles não falam, eles vai seguir o barco. Então, assim, foi muito marcante este processo para mim. Foi literalmente a primeira e a única avaliação que eu fiz até hoje, em 20 anos, sem criança. Então, e aí e foi muito legal, você falou assim, quando a gente alinhou tudo, você falou, agora a gente vai para a Olimpíada, quando a gente voltar, a gente marca. Isso foi um outro ponto muito importante para mim, porque assim, ó, eu vou lá viver minha vida, porque agora é Olimpíada, isso faz parte da nossa história, e depois a gente volta para esse contexto. E aí, quando chega a Gabi, e vocês construíram, explicaram e construíram ela muito bem, e eu acho que o ponto era exatamente esse, a Gabi é uma criança que anda, que ama andar. E eu sempre falo, quando a pessoa fala assim, não, vamos pôr numa cadeira, eu sempre penso, que Deus abençoe a pessoa que vai tentar. É Porque porque não é fácil deixar ela na cadeira, tem mais isso. As pessoas acham que vão pôr na cadeira e ela vai ficar. Gente, uma vez eu morri de vergonha no shopping, que eu levei ela numa cadeira, aquele bombeiro não parava de me amolar, você precisa de ajuda, porque a Gabriela simplesmente ela levanta da cadeira. Na escola, é engraçado que as pessoas acabam percebendo isso. Na escola, por exemplo, nas danças, lembra, Lu, antes a gente levava um parapódio. Só uhum, que, ela se estica, aquela coisa, ela aprendeu a descer do parapódio, sem ter nenhum movimento, ela joga as perninhas para baixo e vai para o chão. Ela aprendeu a descer. Só que daí ela não tem tronco para ficar em pé, né? E aí o negócio não funciona. E aí, na última festa junina, foi interessante, porque a escola, porque assim, a Gabi anda, mas ela não dá para fazer uma dança de festa junina, porque ela não anda, ela anda rápido quando ela quer, não é assim que você vai desfilar. cansa, Se né? você quer levar para onde ela não quer, ela solta os pezinhos assim, ó, pra você empurrar. Que é uma cena que as pessoas falam, ai, que horror, tá machucando. Não, mas é o estilo dela. Ela não quer, ela vai fazer tudo para não ir. E aí, a escola, na última festa junina, desenvolveu uma plataforma para o andador. Eles desistiram de pedir uma cadeira, eles desistiram de pedir, porque ela não fica, ela dá trabalho. E aí resolveu, ela ficou linda na dança, porque ela ficou no andador dela, que ela gosta, e tinha Só uma que não. plataforminha embaixo que andava para todo lado. E tem várias. Eu lembro da história da cadeira que ela estava dando mega trabalho na escola. Eu nem lembro, foi em alguma transição de alguma coisa. Ela estava implicando com alguma coisa na escola que eu não lembro o que que era. Que colocava ela na cadeira, ela escandalizava. E aí, a cadeira, eu sei que a cadeira chegou no meu consultório. E aí eu coloquei ela sentada na cadeira, ela ficou certinha. E aí a gente conversando, mas a escola, eu virei, nunca vou esquecer, eu falei, Gabi, o que que você faz na escola? A hora que a gente pediu, ela fez o padrão inteirinho na cadeira, você lembra? Inteirinho, voluntariamente, e aí a gente deu uma mega bronca nela, tipo, que não podia, na hora ela É, voltou. na verdade, ela entrava em padrão e jogava a cabeça e prendia no negócio. E aí, o que que acontecia? Quando ela fazia isso, todos os amigos vinham em volta ajudar a voltar. E ela estava achando o máximo, porque, tipo, quando ela não é, que a Gabi, ela gosta de ser o centro das atenções. Então, quando ela não era, ela jogava a cabeça. E aí, a gente conversou com esse pessoal na escola e a gente explicou que as crianças tinham que ignorar quando isso acontecesse, lembra? Não podia, É, não, era para deixar. Lógico, ninguém ia deixar ela se machucar, ter dali do lógico. lado, ajeitava tal, mas não poderia ter aquele monte de criança em volta. Ah, acabou, né? Em uma semana ela desistiu, né? Você vê como ela é comportamento. Ela é extremamente, a Gabi é extremamente inteligente, né? Ela é absurdamente malandra, né? E tem um. Quando eu penso na questão da estimulação, porque assim, vocês me procuraram por uma dupla função, que era realmente fazer a TDCS pensando na marcha, mas muito para pensar junto com vocês, é o que a gente pensa até hoje, né? Em meios da Gabi se locomover com a melhor performance possível, que é exatamente isso, não é que ela tá andando, ela tem muito querer ou não querer, né? O tempo, o desempenho dela
é muito associado a querer ou não querer alguma coisa. Mas eu lembro que uma coisa que você falou assim para mim, ela fica muito bem em pé. E aí, quando você avalia a Gabi, você entra muito naquilo. Ah, precisa melhorar a cabeça, o tronco, o braço, né? Então, tem muitas abordagens que você pode fazer. E desde o começo a gente abordou ela em pé. Né? Acho que assim, 90% do tempo que ela passa comigo ao longo desses anos é em pé. É em pé ou é sentada por em pé. E assim, e a gente foi construindo a melhora da postura dela, da cabeça, do tronco, do passo com ela em pé. Porque é isso, você põe ela sentada, não é o modelo que ela mais gosta. Então, e muitas vezes você põe ela em pé para depois treinar o sentado, porque aí ela faz essas transições de uma forma legal e tudo que é, e o quanto existe um misticismo do ficar em pé e andar como intervenção só para ficar em pé e andar. E o quanto ficar em pé e andar, ele promove o melhor em tudo, por exemplo. Os melhores resultados que a gente teve de braço da Gabi foi treinando com ela no andador, tirar o braço do andador, pegar alguma coisa e voltar, que era na postura em pé, ou nessas transições. Então, a Gabi realmente gosta disso, e quando você usa a postura que ela gosta a favor dela, ela faz isso com muita qualidade. E a Gabi foi uma grande lição para mim, com relação à construção dos protocolos de TDCS, por vários motivos. O primeiro motivo é que, assim, o quanto a neuroplasticidade é magnífica, porque você olha a ressonância da Gabi, quando a gente montou os casos, assim, a Ana já me ajudou a montar o caso da Gabi em várias situações diferentes. Quando você olha a ressonância da Gabi, o primeiro impacto que você tem é que você não tem área para trabalhar, porque a lesão se tornou muito extensa. Tem áreas lesionadas. E aí, mas todas as áreas íntegras, o resultado da Gabi é gigantesco. Então, a gente consegue ter resultados com elas, uma potência muito grande. E como foi sendo conduzido, porque a gente tem, né? Então, a Gabi chega para a gente para fazer esses protocolos associados à TDCS e ao treino de mobilidade. E aí eu tenho a memória certinha, que ela melhora a troca de passo e a postura dela. Quando ela melhora a troca de passo e a postura dela, o andador não servia mais. Aí a gente entra no processo de encontrar um novo andador. E a gente passou, acho que eu posso dizer, uns 3 anos, Ana. Entre nesse da Gabi tá melhor do que o que a gente tinha de andador bom. Então, e às vezes a gente achou, lembra, o penúltimo andador dela, ele era muito bom posturalmente, mas a fabricadora era ruim, a gente teve que achar alguém para praticamente reforçar absurdamente, porque a Gabriela jogava ele no chão, lembra? Ela ia para frente, Isso, o andador ia. é isso, porque a gente tinha sempre que Tive que escolher. trocar as rodas. Vamos deixar ela alinhada ou vamos ter estabilidade com mobilidade? Porque essa é a pegadinha. Porque para você ter estabilidade para uma criança que tem um tronco não tão bom, você precisa de uma base boa. Agora, não adianta você ter uma base alinhada boa se você não tem roda para se deslocar. E aí, quando você encontra um andador com uma roda muito boa, ele não te dá tanta postura. A gente ainda vive isso. E aí a gente chegou numa conclusão muito fatídica. Nós não temos andadores para crianças com comprometimento mais moderado andar de forma funcional. Essa foi a conclusão que a gente chegou, né? Porque é isso. Hoje a gente tem. Agora ela cresceu um pouco, então ela está num andador que a roda é boa, Não, e assim, e também, Lu, estável. ela tá trocando passo um pouco melhor. Então, por exemplo, assim, se eu viajo, a última viagem que a gente fez para o Uruguai, por exemplo, eu não levei o andador. A gente andou com ela em Upsi. A Uhum, gente achou que era mais fácil até para passar nos lugares. Então, aí o carrinho a gente não consegue não levar porque não tem onde pôr sentado. uhum, Porque, por exemplo, na escola ela não leva, mas por quê? Porque em cada sala que ela usa, ela tem uma cadeira. é. Essa é a realidade. A gente põe uma cadeira adaptada em cada sala que ela usa. Na minha casa, por exemplo, a gente adapta as nossas cadeiras. Então, a cadeira da Gabi da sala de jantar é igual de todo mundo, só que ela tem toda a adaptação para ela ficar. Só que quando você viaja, você não vai achar isso, porque eles não têm adaptação para quem não segura a cabeça. As adaptações são para o deficiente físico medular, assim, né? Que não mexe a Uhum. perna. E aí, todo dia um carrinho a gente tem que levar. E aí a gente não acha carro do tamanho que caiba tudo que a Gabriela usa. Porque ela foi crescendo, o andador foi aumentando. Uhum. Então, dependendo da viagem que a gente faz, a gente está levando a Psy. E aí, como ela tá melhor, ela anda. E ela consegue andar, porque eu acho que assim, eu vejo a TDCS contribuindo para a Gabi
em alguns aspectos de uma forma mais potente, que eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um recurso que facilita a Gabi conseguir controlar o padrão dela, né? Quando ela está principalmente fazendo a intervenção, ela consegue controlar melhor o padrão dela, e isso, para mim, resultou em dois pontos importantes: uma melhora postural e a melhora da qualidade do desempenho do passo dela. Então, hoje ela troca passos com uma facilidade muito maior, em vários recursos, mas que existe sim uma dependência do bom humor da Gabi, né? Eu acho isso para mim é assim, notório. Às vezes a Aline fala assim: ah, hoje a Gabi não andou nada na escola. Você vai falar com a Gabi, ela está no mau humor crônico, que eu não sei o que aconteceu no mundo dela, que ela está mal-humorada, tipo, não vou fazer pronto. Agora, em compensação, quando ela está empolgada, ela bate um bolão. É dia que quando eu sei que ela tá empolgada, às vezes o Júlio liga pra gente e fala assim: a Gabizinha chegou andando super bem, tipo, no estacionamento eles já estão, olha, tá chegando aí uma criança super animada. Mas eu vejo muito essa questão de, hoje eu considero, a Gabi me ensinou que a TDCS é um grande recurso para distonia. Hoje é o meu carro-chefe de tratamento. Muitas situações clínicas, muitas situações clínicas. Eu sou sincera que a TDCS não é meu carro-chefe de tratamento. O treino é muito mais importante. Em muitos momentos eu falo, não, não é hora de fazer ainda. Vamos pensar, vamos analisar. Agora, na distonia, a Gabi me ensinou que é sim uma grande ferramenta. Quando ela consegue fazer de forma sistemática, ela fica muito bem e ela vai evoluindo assim numa crescente que você consegue planejar. Eu lembro que pré-pandemia, a gente estava fazendo encaixe. Eu tenho vídeo dela em pé fazendo encaixe com aqueles cubos grandes com a mão, porque ela foi numa crescente ao longo desses anos muito impactante. Então, hoje para mim assim, eu não consigo tratar uma criança com distonia sem pensar na TDCS. Isso eu devo a Gabi, a vocês, né? Porque de todos os planejamentos que a gente fez, é uma condição de saúde, né, que para mim assim, não tem discussão. Se eu tiver que laçar a mão de alguma coisa, se eu tiver que escolher, é isso que eu vou escolher, porque faz muita diferença para mim clínica. E teve, infelizmente, um ponto que eu achei muito impactante, que assim, a gente teve, 2 anos e meio de afastamento da pandemia, né? Então, a pandemia entrou no momento que a gente estava, porque a Gabi foi isso, né? Ela foi indo numa Ela crescente, estava muito bem. né? Ela estava muito bem Ela regrediu bastante. em vários sentidos, e aí chegou a pandemia e a Gabi ficou em casa. Vocês foram uma família que de fato ficaram em casa por quase 2 anos. Chegou a dar 2 anos completos? Deu? Não deu, Ana? Eu acho que deu. Deu. A Gabi, por exemplo, voltou para a escola em outubro de 21. Então, assim, deu, Não eu acho. chegou a dar 2 anos, mas deu quase. Porque aí depois teve as férias, e aí em janeiro teve a internação, e aí ficou mais um É tempo. porque ela pegou. Isso. Então, assim, então foram quase 2 anos em casa. Que restringiu tudo, né? Não só restringiu o mundo, né? Ficou em casa. E para a Gabi foi entrar na Tadiolândia, né? Porque ela é super ativa e ela ficou restrita em casa, então ela andou menos, ela fez um número menor de atividades, embora ela tenha continuado a fazer as atividades da escola. E assim, ela teve diversas perdas funcionais, então, porque ela realmente não tinha exploração, mas o padrão dela, mesmo nos piores momentos, não voltou a ser o que era quando eu a conheci. Não. Porque Né? antes entrava a perna também, né? Agora tá bem na cabeça, né? Tanto que ela tá mordendo a boca, né? Isso, então, assim, por mais. Porque hoje é um padrão muito focal. A distonia foi modulando e hoje você tem um padrão muito intenso, mas mais focal numa região do corpo. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e que eu cheguei a discutir com outros pesquisadores, que era assim, mesmo no pior cenário, eu não vi essa regressão neurológica. Eu vi uma regressão funcional, até porque, assim, eu acho que todos nós regredimos funcionalmente, tirando os malucos que nem eu, que resolveram que iam fazer atividade física no meio da pandemia, porque eu nunca tinha feito. Todo mundo teve uma regressão funcional. E a Gabi não. E quando ela volta agora, porque daí ela voltou, né, para a escola, mas ela teve a questão do Covid, ela teve uma internação, ela foi uma das crianças que teve um quadro bastante importante.
internou, ficou afastada, e depois ela teve uma segunda internação. E aí, depois dessa segunda Da internação, vesícula. aí descobriu a história da vesícula, e aí depois teve todo o pré-operatório da vesícula, o pós-operatório da vesícula, e a gente fez um ciclo de mais um ano de complicações, que limitaram muito o contexto como um todo, e a gente, em janeiro, voltou para a nossa vida normal, que era fazer os 10 dias de TDCS, depois de 2 meses, a gente está no segundo período esse ano, e para mim, pelo menos assim, é notório, né? O quanto ela já está voltando do ponto de vista de deslocamento a alcançar exatamente o momento que ela estava antes da pandemia e assim, com 12 anos, né? Porque eu acho que assim, a Gabi tem muitas variáveis. Eu acho que todo mundo que estuda distonia na infância deveria olhar para o quadro, o caso da Gabi e da Antonella como uma grande lição, porque elas fugiram de toda a expectativa que todo mundo fala. Então, assim, a gente não trabalha com piora. Eu nunca trabalhei com piora na Gabi. Ela sempre melhorou. É que, na verdade, né, Lu, são modificações, né? Isso. E o que tá incomodando muitas pessoas agora é essa coisa dela morder a boca, mas é porque o quadro dela, pelo que eu entendi, ele tá muito focado na cabeça. E aí, quando Então, o que ela fazia com o braço, ela tá fazendo com a boca. e visualmente, para quem não conhece, né, para gente também. Eu te falei na terça-feira que eu mesma fiquei sem saber o que fazer, que chegou uma hora que eu falei, Gabriela, você tá de sacanagem. Mas assistindo, você vê o quanto é distonia, porque assim, a hora que deu o estímulo que ela mordeu, ela entrou em padrão e ela não consegue, Não sai. né? Então, assim, não é que tipo, eu estou mordendo para te pirraçar. Não, aquilo é um padrão distônico que, enquanto não mudou, tanto é que para mim conseguir resolver, eu tive que tirar ela do padrão inteirinho dela, para daí ter condições dela soltar a boca. E assim, aí dependeu, o estímulo veio de novo e ela fez de novo. Então, assim, tem mudanças. A própria questão, assim, ela cresceu, ela fez um pico de estirão no meio de uma internação e hoje a gente tem que lidar com uma escoliose que está estável. Então, assim, quando eu penso na Sabe ou não? Tá regredindo. então, assim, porque é isso que eu falo. Quando eu penso na Gabi, são muitos pontos de lições positivas. Eu falo por mim. Hoje, se eu sou tão apaixonada por distonia, e eu sou, quem me conhece sabe, que o meu foco de estudo é a distonia, que é o que mexe com a minha alma hoje, né? É o que eu quero encontrar um olhar diferente, né? As últimas vezes que eu saí do Brasil foi por conta para ver coisas relacionadas à distonia. Você sabe que tudo que surge eu vou lá ler, porque é isso, é a criança uma potência de 1 milhão cognitivamente falando, a nível de interpretação do que ela quer, do que ela não quer fazer. Eu lembro da Gabi assistindo minhas aulas de inglês, né? Então, assim, hoje a gente sabe que ela adora inglês, né? Muito provavelmente ela tem o mesmo nível de conhecimento em inglês e português. Então, assim, é um avião de personalidade, de tudo. A gente teme mais a personalidade da Gabi do que da Bia. A Bia é muito mais flexível para a gente organizar, né, do que a própria Gabi. O tanto que ela luta pelo que ela quer, o tanto que ela briga pelo que ela quer, o quanto ela se impõe perante a sociedade. Não, essa semana eu recebi um vídeo, um áudio no WhatsApp das amigas dela da escola me questionando por que que a Gabriela não tem celular e a Beatriz tem. Porque vocês vão ter. Porque é isso. Então, assim, a Gabi, ela tá vivendo a vida dela plenamente. Assim, eu entendo que como família deve ser uma distância, uma dinâmica muito diferente do cuidado que você tem com a Bia, do cuidado que você tem com a Gabi. Mas a Gabi está vivendo a vida dela plenamente. Eu não tenho dúvida, então assim, é uma criança que tem um quadro motor moderado, que ela não fala, mas que ela não tem gastro, que para mim isso já é um mérito absurdamente grande de vocês, porque a gente sabe que isso não é uma rotina no Brasil, a gente tem conhecimento disso, e que vive a vida dela numa magnitude que não tem como descrever. É uma lição, né? Então, assim, ver a Gabi dançando funk na festa do Halloween
Cara, para mim, você sabe aquele dia, eu viajei 2 horas debaixo de chuva para ficar 30 minutos, porque para depois voltar 2 horas, porque eu queria estar na primeira festa da Gabi, entende? De adolescente. Eu queria ver aquilo, porque é, 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 é para mim uma motivação muito grande. Eu falo, a minha paixão é ver esses pacientes, entende? Assim, porque é tão magnífico, é tão E ela fica enorme. na pista, né, Lu? Ela É gosta de isso, dançar e sempre tem criança em volta. de dançar tranqueira. Ela gosta de dançar funk, né? Então, assim, é isso. Então, ela tá ela, é isso, ela faz parte do mundo dela. Ela não está alheia ao mundo dela. Ela é o centro do mundo dela. Ela participa de tudo e tudo foi adaptado. Por isso que eu falo, a Gabi é uma grande lição de vida para qualquer pessoa que esteja ao lado, porque assim, ela faz tudo, ela participa de tudo da forma que ela quer, porque o E, Lu, mundo assim, uma dela. coisa que eu acho muito importante, assim, que eu vejo os pais, que eu senti muito, é que quando a Gabi era pequena, por exemplo, a Bia sempre andou com ela pela casa, no braço, desde pequenininha. Uhum, Era quase do tamanho dela, mas segurava e andava. E assim, o que que acontecia? Muitas vezes a Gabriela tinha os machucados na perna. Igual, igual, aliás, igual os mesmos que a Bia. Porque às vezes elas caíam, às vezes. E a lembrança que eu tenho das terapeutas era aquela coisa assim: nossa, a Gabi está machucada, o que que a gente vai fazer? E eu e o Bruno a gente falava nada, porque olha, a Bia também tem, a outra amiguinha também tem, porque ela joga bola, né? Não que eu queira que minha filha fique machucada, mas assim, vamos óbvio. valorar que machucado que é importante, qual que não é, Uhum, porque senão ela não ia viver. E eu acho que isso acaba dando um pouco de segurança para as pessoas que ficam com ela. uhum, com Porque certeza. ela não precisa ficar na bolinha dela, sempre impecável. Não é que é pra machucar ela, não é isso. Mas assim, Lógico. dá pra ela viver, entendeu? Tipo, se ela for, que nem a gente foi para um hotel agora em janeiro, e lá foi legal, porque a gente conseguiu uma monitora para ficar com ela. A menina nunca tinha visto a Gabi na vida, ficou super segura. Tudo bem, a Bia ficou junto, né? Mas assim, a menina super segura. E assim, ela não, ela falou assim pra gente, vou pôr na água, tá? Então todos os dias ela nadava com a Gabi, no horário que todas as crianças iam na piscina. Gabi foi E pro aí, caiaque. e aí veio pedir para pôr no caiaque, porque na verdade ela veio, na verdade, esse pedido do caiaque veio não assim, tipo, na cabeça dela era uma coisa normal para a Gabriela no caiaque, porque ela viu o jeito que a Bia mexia e as outras crianças, a Gabriela fez amigo, e ela veio pedir, na verdade, porque estava fora da, da recreação, então tinha que pagar. Então o pai, nesse caso, tem que autorizar. Então por isso que ela veio pedir. E pôs os 2 dias, a gente falou que podia, toda atividade que eles quisessem, e a Gabi veio toda bonitinha, do caiaque, feliz. Ah, ficou uns arranhões? Ficou, mas o mesmo que a Bia, o mesmo que outras crianças, nada. E eu via muito assim, onde a Gabi fazia, que aquela coisa, assim, primeiro que assim, a maioria das crianças com cuidadores. Uhum. E aí o cuidador já tem um medo maior, porque tá cuidando, né? É Não pode lógico. deixar acontecer nada. Então, acho assim que para a Gabi poder ter uma vida, a gente também teve que ser um pouquinho mais calmo nas coisas com ela, porque teve que encarar ela meio como a Bia, Uhum. não como uma criança, porque é o que eu falei, ah, um arranhão vai ter, gente, porque assim, ela joga bola. Eu acho que todo mundo que joga futebol tem um arranhão. Com certeza, com certeza. O que eu estava até deixando para ir falando mais no final, que eu acho que assim, eu tenho muitos aprendizados. Eu falo que essa história de gravar os vídeos está sendo muito mais importante, talvez para mim, seja se até uma atividade egoísta, porque eu estou conseguindo reviver os meus aprendizados. E aí eu acho que nessas mudanças de ciclo, eu, né, toda supersticiosa, você vai mudando um ciclo, você completa uma década, você completa duas, e eu tenho 2 ciclos, né? O dos 10 anos e agora eu também completo 2 décadas de formada. Você vai revivendo e é muito legal você reviver os seus aprendizados para você lembrar quem você é e aonde você está e para onde você quer ir. E uma das coisas muito impactantes, eu tenho uma lista, eu poderia ficar aqui mais 1 hora contando tudo que eu aprendi assistindo vocês e participando da vida de vocês, né, em vários momentos, porque eu nem sei atender mais participando pouco, né? Ou você está no meio, ou você não fique perto. Mas uma das coisas muito importantes que é
o mundo da Gabi se aproximou ao da Bia. Não foi o mundo de vocês que teve que se aproximar à Gabi. O que que eu quero dizer? Isso não é uma coisa negativo, muito pelo contrário. Vocês tinham duas situações e os objetivos de vida de vocês. E aí não teve nenhuma, eu não teve a escolha, o tipo, não, nós vamos mudar o nosso plano, os nossos ideais, o que a gente pensou para a nossa vida, porque a Gabi tem uma restrição. Não, vamos puxar tudo para os nossos planos. Nunca foi o oposto, né? Nenhum, eu não vejo isso, e eu não vejo isso em você, não vejo isso no Bruno, não, com certeza não vejo isso na Bia, né? Então, assim, eu tenho. Pronto para a Bia, quando ela fizer 20 e poucos anos, ela vai mudar de casa com a Gabi. Assim, isso é muito claro na cabeça dela. Então, em nenhum momento foi o oposto. Não que isso não dê trabalho, não que isso não seja difícil, porque eu vejo as lutas de vocês, e são diárias, e são intensas, e é isso. Se a gente for fazer uma conta rápida, no mínimo você deve ter uns 4 andadores fácil na minha cabeça, na sua casa, entre pedaços e andadores inteiros. Porque nenhum deu certo sozinho. Né? Então, assim, não é que nem você falou, não é só assinar o papel da autorização da viagem e pagar. Você vai antes, você desloca seu trabalho, mas isso tudo é para que a vida da Gabi faça parte dos planos ideais da família, que é o que a gente fala hoje de reabilitação centrada à família. Nunca foi o oposto. E por mais que seja difícil, e eu assisto, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas eu estou dizendo que isso é muito bonito. Para a gente, é uma lição de vida para o profissional. Às vezes você tem que ter a delicadeza de só parar para observar. Eu, por exemplo, não vou discutir o andador com você, porque eu sou Então, a gente tem que ir achando melhor. Não, porque assim, você tem um conhecimento muito maior do que eu sobre andadores. Absurdamente. Às vezes eu discuto andadores de outros pacientes com você, porque você adapta isso há 12 anos. Entende? Você já viu tudo, você lê tudo, você estuda tudo. Essa tranquilidade, essa parceria que vocês têm enquanto família, né? Você, o Bruno, a Bia, e a gente vai. E assim, Lu, o que eu acho legal com você, assim, é que você entendeu que, tipo assim, que isso é muito difícil, às vezes, no profissional. Às vezes, você tem um paciente, um andador lindo, que ele anda super bem no consultório. Mas, cara, como que ele vai caber no carro da mãe? Como que ele vai... Então, tem que casar tudo. Tem que ser uma coisa que a criança ande muito bem, mas que a gente consiga carregar, que seja viável de ir para os lugares. Não Sim, adianta, tipo, você pega, às vezes você pega um andador lindo, né? Tem aquele carro grande lá, que é bonito, né? Mas como que vai ser isso? Onde que ele passa, onde que ele não passa? Porque também não adianta só fazer no consultório. Não sei. não. E não é o que eu quero. Eu não queria ter nenhum andador no meu consultório, né? Assim, tipo, o que eu menos quero é que as crianças melhorem para mim, entende? Eu É, é quero. isso que é difícil. Se eu E é tiver isso que que é legal de você. escolher, Que você entende, que nem você falou, aquele que eu achei lindo de rodas grandes. Você falou, mas como você vai andar com esse negócio? Eu falei, então, né? porque assim, eu na verdade, eu não quero que eles melhorem comigo. O que me faz feliz é ser espectadora. Eu gosto dos vídeos, sabe? Que nem, pô, se você vê a Gabi na esteira, né, hoje, andando 3 minutos sem a gente pôr a mão. Lógico que eu fico mega orgulhosa e acho sensacional e falo que bom que a gente fez isso, mas eu fico feliz quando eu recebo o vídeo do caiaque, que meus primeiros 10 segundos é, meu Deus, vou matar minha criança vai cair. E daqui a pouco eu falo, se acalma, ela tá lá vivendo a vida. Eu gosto desse susto que eu tenho de vez em quando, sabe? Assim, de tipo, meu Deus, porque talvez eu não deixasse o Luca ir pro caiaque, entende? Porque eu sou uma neurótica. Mas, e aí, de repente, vem aquela sensação de ver e falar, cara, né? Olha que legal, é que nem. Eu nunca vou esquecer ela dançando funk. Eu nem gosto de funk, no dia do Halloween, com as amigas dela. Né? E assim, tava lá, as duas terapeutas, a T, você, as 4 conversando, e a Gabi tava dançando funk com as amigas. Isso para mim é tão maior, é tipo, é tão sensacional que eu acho que
a reabilitação tinha que ir por esse caminho. Não que a gente vai ensinar a criança a dança funk, mas de entender que é ali que a vida é de verdade. É ali que aconteceu. E assim, isso não menospreza meu trabalho. Muito Não, pelo pelo contrário, é o que a gente fala, a gente sempre procurou terapeutas, até a gente teve uns problemas lá atrás, lembra, com a terapia, mas ela ia ficar o dia todo, ela ia ficar um período maior na escola, mas vai diminuir as terapias, não vai, como é que faz? É que assim, eu acho que a terapia, ela tá ali para ajudar a gente a fazer o que a gente quer com a Gabi. isso, Eu isso. acho que o exemplo mais emblemático até é com a Márcia, porque fomos para Disney e a Gabi convulsiona. E na Disney tudo pisca, não tem como. Porque acho que um dos problemas, acho que de inclusão também é a gente dosar até onde o espaço tem que se adaptar, até onde a gente tem que se adaptar. Mas é um fato, gente. A Disney não vai parar de piscar porque minha filha vai lá. Mesmo porque se parar de piscar e os outros que foram lá só para ver piscar. Não Uhum. tem, não tem essa possibilidade. E aí a gente foi atrás da Márcia. Márcia, então, a gente está indo para Disney, tem a questão do pisca-pisca, o que que a gente faz? Nossa, ela foi fantástica. Hoje a Gabriela, aliás, nas festas também, né? Porque agora as festas têm luz. A Gabi, ela tem 2 óculos com gradação de filtro de luminosidade. E a única coisa estranha é que à noite ela andava de óculos escuros, porque as lentes são escuras. Então ela usa os óculos da. É isso, entendeu? Acho que a terapia não é ela olhar para mim e falar, não, sua filha não pode ir porque lá tem pisca-pisca. Não, lá tem pisca-pisca, mas assim. Ah, não. Ou então não, a Disney tem que ser super inclusiva, tirar o pisca-pisca. Também não funciona. Então, assim, a gente tem que achar um jeito das pessoas que têm dificuldade irem de uma forma adaptada. É, Então, hoje a Gabi tem os óculos, o que permite ela ir, inclusive, nas festinhas dos amigos. A gente levou ela no show do Skank isso. semana passada e ela tava de óculos escuros, entendeu? É, Não eu acho que tem. é exatamente isso. A gente é equipe de apoio, né, Ana? A gente não é para o profissional ser protagonista. É, É a vida da Gabi não é a terapia. isso, é para ser equipe de apoio. A terapia é para a Gabi viver. E exatamente, e viver bem, e viver feliz, e ter tempo para viver. Que eu acho que isso é muito importante. Não é nem só viver, é ter tempo para viver, é ser feliz vivendo, é fazer o que gosta, com tempo de descanso, com tempo de atividade. É isso, é viver na magnitude do viver. Indo agora pro final, o que que você acha de verdade? Porque a Ana, quem conhece ela sabe que ela é super sincera. Do que você acha mesmo que a TDCS pôde contribuir com o desempenho da Gabi ao longo desses anos? Fazem 7 anos que eu acompanho a Gabi, se eu não me engano. Ela Ou tinha em 5 casa. anos. É. Foi em Agora, é que eu não lembro que época setembro. foi a Olimpíada, mas eu falei, eu acho que esse ano completam 7 anos que eu acompanho a Gabi. Pode ser que ela tá com 12, né? Ela tinha É, 5. é. Aí, então, eu acho assim, eu acho que da parte do ajudou muito, assim, muito mesmo. Toda a parte de padrão da Gabi, lembra? A gente conseguiu até tirar um pouco de medicação Uhum. e ela é visível, ela anda muito melhor quando ela tá fazendo os protocolos. Ah, Eu acho que ela controla melhor as distonias. é exatamente a sensação que eu tenho, né? E que a gente foi expandindo em tantas outras crianças que nos procuraram. Hoje o nosso serviço ele é muito procurado por crianças com distonia. E a gente segue. O pessoal falou negócio de protocolo, né? Que eu falo que a gente não tem um protocolo fechado, tem os protocolos, os parâmetros da TDCS, mas na distonia a gente tem o protocolo Gabi. Eu uso o racional que eu aprendi com a Gabi em todas as crianças que a gente trata com distonia, porque para mim é um grande caso de sucesso por ver a vida que a Gabi tem, o desempenho que ela tem e o quanto ela é feliz, assim, sabe? Então a gente acaba, eu sigo, eu sou sincera em dizer que eu sigo o racional que eu aprendi e desenvolvi com a Gabi inúmeras vezes ao longo dos. Depende, né, Lu? Ela é feliz quando ela é o centro das atenções, né? Mas ser Quando pirracento alguma coisa não dá certo, ela é... também. Ser pirracento e ser feliz também. Mas você sabe que eu fico orgulhosa até nisso? Assim, para a gente ir fechando de fato, assim, enfim, por exemplo, é uma sensação mista, né? Quando eu não estou no consultório, é sempre um pânico. A Gabi conseguiu instalar um pânico numa equipe. Em que sentido?
porque ela surta no sentido de chilique, né? Quando eu não tô muitas vezes ao longo da história dela, ela teve um piti, tipo, a história da criança que se taca no mercado. Era a Gabi escandalizando quando eu não tava. Lógico que isso, hoje em dia, ela tá maior, muito mais madura, e é muito consciente, a gente vê o chilique acontecer, né? A gente enxerga o chilique. E tem essa cena que as meninas contam que eu acho hilária, que era assim, ela estava dando um chilique coletivo, na verdade foi um chilique coletivo. Eu não sei que mês que foi do ano passado, mas que assim, tudo que eu fiz, congresso, o curso caiu na quinta. Então eu fiquei, sei lá, teve 2, 3 quintas-feiras seguidas que eu não fui. E aí nesse dia, primeiro chegou a Bia e falou assim, de novo ela não tá aqui? Mas tipo, o que aconteceu? E depois ela veio me questionar que eu não estava indo trabalhar. Eu falei, Bia, você está equivocada, eu estava, só não estava trabalhando aqui. E a Gabi começou a dar um chilique, que as meninas contaram assim, falou, meu, vai dar PS. Que ela começou e tipo... E aí a Mayra entrou e falou assim, Gabi, se você continuar assim, inclusive semana que vem ela não vai vir nenhum dia, porque eu não vou deixar ela vir. No mesmo segundo, ela se acalmou, fez a terapia, sorrindo. Então, assim, ela melhorou para todas as vertentes, para o bem e para o mal. Mas ela é uma grande lutadora dos ideais dela, né? Ela é uma grande ativista dos seus ideais. E isso me dá muito orgulho de poder assistir e ver. E não só da Gabi, por mais que esteja só nós duas, mas como vai ficar público, para mim é muito bom dizer tudo isso para você, né? A gente já teve a possibilidade de falar tudo isso para você publicamente em um evento que a gente fez, mas muitas pessoas conhecem a história da Gabi, já ouviram falar da Ana Paula, mas nunca viram a Ana Paula. Mas eu queria te agradecer a confiança, a sinceridade de verbalizar de fato os ideais de vocês, porque às vezes as famílias tão machucadas que elas não têm nem coragem de contar o que vocês falaram. Olha, eu gostaria que fosse isso, que fosse dessa forma. E por você ser uma grande parceira de estudos. É muito bom estudar distonia, e é muito bom estudar distonia com você. E é muito bom participar da vida das duas, porque eu tenho muito orgulho da Bia se sentir tão bem com a gente também, sabe? Não só Ela faz questão de ir. a Gabi, mas assim, das duas, assim, sabe? Das duas chegarem para contar pra gente agora, né, maiores as fofocas da escola. E aí a Bia às vezes chega com um bloquinho de nota para contar todas as fofocas. Ela anota no bloco de nota do celular. Tudo que aconteceu do dia que ela foi até a próxima vez que ela volta. Com ela e com a Gabi. E aí, quando ela me vê, ela abre o celular, bloco de nota, e começa a fazer o ponto a ponto. E assim, quando vai chegando no final e não vai dar tempo, ela começa a aumentar a velocidade porque ela quer que a gente saiba tudo o que aconteceu, de bom e de ruim, na dinâmica da escola delas. E isso, para mim, é um motivo de muita alegria. Para mim, sucesso profissional é isso. Então, eu queria aproveitar para agradecer vocês pela oportunidade, pela confiança, e até mesmo hoje eu posso falar com muita clareza sobre confiança, né? Pela confiança que você depositou em mim, principalmente durante o período da pandemia. Foi muito representativo para mim tudo que aconteceu e que a gente viveu ao longo desses anos. Ah, a gente também, só tem a agradecer. Tudo que você faz Obrigada. pela Gabi, a importância na vida das meninas, inclusive da Bia, né? A Bia trocou todo o horário dela de segunda-feira sozinha para poder ir com a Gabi. Ela é muito. Negociou lá as atividades que ela tinha para outros dias, outros horários, e já me apresentou o plano pronto. Ela é- E a gente também só tem a agradecer tudo que a Gabi está conseguindo. Elas são muito especiais, né? Vai ser sempre muito bom assistir elas crescendo, as duas crescendo e ver que final que vai dar essa história inteira. Ana, brigadão, então. Eu sei o quanto Obrigada a você. concretos vocês são, mas muito obrigada por contar, porque eu acho que a história da Gabi tem que ser contada e recontada muitas e muitas vezes ao longo da história, tá bom? Beijo enorme, Ana. Obrigada. Fiquem com Deus, viu? Tchau. Obrigada.